minha saudação de paz e bem para você que nos acompanha nesse programa Palavra e Vida. Esse programa quer levar um pouco da Palavra de Deus que é proclamada nas nossas liturgias dominicais e também um pouco da vida da igreja. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum, continuando a leitura de Lucas. Hoje, Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 a 13. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. E Jesus acrescentou: Imaginai que um de vós tem um amigo e à meia-noite o procura dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa da sua impertinência e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O tema deste domingo é, portanto, a oração. O contexto é aquele em que Jesus está orando, rezando. Nós podemos, em vários lugares do Evangelho, encontrar Jesus em oração, e hoje também. E quando Jesus termina a sua oração, os discípulos se aproximam e pedem-lhe que os ensinem a rezar, como João Batista ensinou a seus discípulos. Aí você pode ver que nós temos agora a oração do Pai Nosso, conforme o Evangelho de Lucas, lembrando-nos que o Pai Nosso também é encontrado no Evangelho de Mateus, mas num outro contexto, no contexto do Sermão da Montanha. Há algumas pequenas diferenças entre Mateus e Lucas. O Pai Nosso é o protótipo, o modelo da oração cristã. É a oração cristã por excelência. Em Mateus, o Pai Nosso é um pouco mais longo. Ele contém 7 pedidos. Em Lucas, um pouco mais curto, contém 5 pedidos. Tanto numa como noutra, o centro da oração é aquele pedido do pão de cada dia. Dai-nos hoje o pão cotidiano, pão de cada dia. Porém, nos 2 casos, antes de pedir o pão de cada dia, a gente pede que Deus seja glorificado e que o seu reino se estabeleça, o reino de Deus venha até a nós. Quem reza o Pai Nosso, sem dúvida nenhuma, é discípulo, discípula de Jesus. Esta é a oração cristã por excelência.
Muitas pessoas não rezam. Outras pessoas, né, rezam às vezes até demais. Algumas pessoas não rezam porque não creem, então não tem sentido, né? As pessoas, outras gostariam de rezar, mas não sabem. Rezar para quê? Rezar é voltar-se para Deus. A oração é esse colocar-se na presença do mistério e unir-se a esse mistério. A oração não é mudar Deus, é mudar a nós. Às vezes a nossa oração não é bem feita. Em vez de pedir que se faça a vontade de Deus, nós pedimos que faça a nossa vontade. Não é assim que está no Pai Nosso. Em vez de pedir que se realize o plano de Deus, o reino de Deus, às vezes você pede que realize o seu plano, o meu plano particular. Em vez de nós nos colocarmos a serviço de Deus, a gente pede que Deus se coloque ao nosso serviço. O texto de hoje termina com algo de muito precioso, que é o seguinte, que Deus sempre atende às nossas orações, os nossos pedidos, quando feitos adequadamente. Porque pode acontecer que você peça, que eu peça algo que finalmente seja contra mim ou contra a humanidade, aí não dá certo. Essa comparação que Jesus faz entre os pais deste mundo e o Pai do céu, eu acho que ela é muito preciosa. Se o teu filho te pedir um peixe, você vai lhe dar uma serpente venenosa? Se teu filho te pedir um ovo, você vai dar a ele um escorpião? Aí Jesus conclui, se vocês que são maus, nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vai dar tudo o que nós precisamos, vai dar o que há de mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Daqui um pouquinho nós voltamos para o segundo momento do nosso programa Palavra e Vida.